Bom dia a todos, eu sou o diácono Rafael, trabalho na comunidade São Paulo Apóstolo, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, dos padres da Milícia da Imaculada. Hoje estou aqui muito até compenetrado. Por quê? Porque vamos falar sobre a essencialidade que é a Bíblia. A grande obra de Deus, inspirada por Deus, escrita pelos homens, que se chama-se Bíblia. Portanto, iniciando a nossa fala, queridos irmãos e irmãs, vamos mostrar com clarividência algumas razões para ler a Bíblia. Primeiro ponto, para lermos a Bíblia, para ouvir a voz de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Numa segunda instância, notamos que Jesus nos respondeu, e está escrito em Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma terceira situação é para achar sabedoria. Sabemos que toda sabedoria é dom de Deus, porque Ele é a grande sabedoria. Tenho mais discernimento quando leio a Bíblia que todos os meus mestres, porque eu vou ganhando também conhecimento junto com a sabedoria, pois também nós meditamos um Deus que se inscreveu na história dos homens, que veio resgatar a vida dos homens. Uma terceira questão que colocamos é para vencer o pecado. Como pode o jovem manter para a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? É justamente alimentando-se da palavra de Deus. Nós vamos então mostrar uma quinta situação para encontrar a esperança, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo, procedentes de tudo da Escritura Sagrada, nós podermos manter-nos vivos na esperança. Uma segunda situação, continuando o nosso assunto, é ler e estudar a Bíblia. Nós vamos aprender também de uma forma com os erros dos outros. E é melhor aprender com os erros dos outros, ser perspicaz neste assunto, do que a gente errar. Por exemplo, a Bíblia nos ensina isso. Vejamos, há tantos personagens na Bíblia, como por exemplo, quando o rei Davi mata o gigante Golias, Deus quer nos ensinar, primeiro, que quando Ele nos pede alguma coisa, esta alguma coisa que Ele nos pediu, Ele é mais forte do que tudo isso. Então Ele pediu a Davi, intuiu Davi, deu Davi força para matar o gigante Golias. Mas, quando Davi está no pátio do palácio e vê a Bersabeia, a mulher de Urias, e ele fica, entre aspas, na ilusão do mundo, e ele sai do seu mundo espiritual, e ali ele manda matar Urias, o general romano de guerra de Davi, e vai ter, com Bersabeia, todo o aspecto da sexualidade. O que significa isso? Isso significa que Davi, ele sofreu as consequências terríveis do pecado, que o momento de prazer para Davi se tornou-se em tortura. E assim
nós também aprendemos muito ao vermos os exemplos dentro da própria Bíblia. E uma coisa importante, a Bíblia é o estrado para os nossos pés, que repousam, os nossos pés podem repousar aqui neste estrado, onde vivem os mais pobres, os mais humildes e os perdidos. Quando tento inclinar-me diante de ti, Senhor, a minha reverência não consegue alcançar a profundidade dos teus pés, porque os teus pés repousam entre os mais pobres os mais humildes. O meu coração jamais pode encontrar o caminho onde fazes companhia ao que não tem companheiro, entre os mais pobres, os mais humildes e os perdidos. Uma segunda razão que nós vamos observar que nós ficamos 423 anos sem ler a Bíblia. Portanto, eu quero fazer rapidamente um resumo de tudo isso. O Concílio de Trento foi o 19º concílio ecumênico, reconhecido pela Igreja. Foi um concílio completamente dogmático, cujos objetivos eram reafirmar os dogmas do catolicismo. E esse concílio durou de 1542 a 1653, portanto, 21 anos. Logo depois, vamos pensar no Vaticano II, que termina em 1965. Ora, se o Concílio de Trento terminou em 1442 e o Vaticano II em 1965, são datas do término de cada um dos concílios, portanto, nós ficamos 423 anos sem pegar na Bíblia, porque os textos eram considerados tão sagrados que a Bíblia não circulava nas línguas vernáculas, e justamente aí o Vaticano II realizou-se, e a partir daí a Bíblia entra na nossa história cristã, ela entra em todas as línguas faladas do mundo. Podemos dizer que na cultura europeia, o livro de cabeceira de toda a Europa, de todos os habitantes da Europa, era a leitura da Bíblia. Portanto, nós podemos fazer uma relação entre o Vaticano II, aquilo que o Vaticano II reformou, a liturgia, outra questão, a circulação da Bíblia, e nós temos que agradecer muito aos nossos antecessores que repensaram a situação de nos fornecer esse texto sagrado. Terminando essa fase, eu diria assim: sim, ó meu Senhor, de todos os modos tu engrandecestes e tornaste glorioso o teu povo. Nunca, em nenhum lugar, deixaste de olhar por ele e de oferecer-lhe o socorro. Portanto, a Bíblia, nós dizemos, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ela nos orienta, ela é a bússola, ela nos dá uma vertente de comportamento, de vida cristã. Mas eu posso ler a Bíblia também. A Bíblia, pode ser interpretada sociologicamente, politicamente, porque ali está toda a história de um povo, está a história do povo de Israel. Então, a Bíblia aí, ela nos dá uma situação de um livro compósito. E esse livro compósito divide em duas situações: a antiga aliança, a aliança que Deus fez com seu povo, desde quando Deus inspira Abraão até ele chegar na terra de Canaã, e o Novo Testamento, que veio completar tudo
Ou seja, para entendermos o novo, nós temos que rever o velho. O velho não perdeu, não se desgastou porque ele é velho. É porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E esse tempo de Deus, Deus preparando, falando em gotas homeopáticas com o seu povo. E aí nós vamos tratar do exílio, né? do cativeiro da Babilônia, do Império Persa, do Império Grego, né? Até também a reconstrução do Templo de Jerusalém, quando Salomão, filho de Davi, aí vem a monarquia. Antes da monarquia vem o livro dos juízes, e aí nós vamos trabalhando tudo isso para entender que Deus fala com o seu povo entre as linhas da história, entre as linhas do pensamento humano. Salve Maria Imaculada.